Estou muito feliz de receber você, que está com a gente de novo, nesse papo que antecede o Projeto Redenção de Segunda, e muito feliz de estar com o Luan Freitas aqui, que é uma pessoa que a gente vem se aproximando dia após dia. E não esqueça que no Natal a gente estava falando juntos, já daqui a pouco está chegando o Natal de novo. Que alegria ter você aqui. Seja muito bem-vindo mais uma vez. Gratidão sempre. Sempre uma alegria, sempre uma satisfação, sempre especial, sempre aquele sentimento de carinho, de acolhimento, de receptividade maravilhosa, de amor, né? O amor de Deus que flui na mesa, flui no bastidor, flui aqui. E cada encontro é especial. E poder estar aqui é um privilégio que o Senhor nos dá. Bom, hoje eu queria falar uma coisa, Luan. Você, da última conversa que a gente teve, essa ainda não foi publicada ainda, mas a gente vai mais para frente colocar aí para o pessoal do Redenção conhecer. Você estava falando da sua história com música, né? Aí você se tornou um cristão. Depois você vai contar essa história para a gente. Mas como é que fica hoje para você essa necessidade de performance, de ser famoso, de, de ter resultado? Como é que você vê na sua trajetória anterior essa questão da necessidade, né? Porque hoje tem muita gente pregando que você tem que ser o melhor, você tem que ser o cara mais famoso, mais rico. Como é que você vê no teu trabalho isso? Eu acho que isso é muito simples, é muito normal. Porque disso aí eu já fui liberto, desse sistema, dessa prisão. Jesus já conseguiu me tirar desse lugar, né? Quando eu não tinha Jesus, essa era a motivação, né? Alcançar um lugar. E quando eu percebi que eu era escravo de um sistema, né? E hoje não, hoje eu sou livre, livre em Jesus. Então, para mim é muito simples. As coisas elas vão acontecendo conforme o plantio e a colheita das coisas, né? A nossa busca é sempre de agradar a Deus da melhor forma, né? Se é da vontade de Deus estar numa posição ou não, cabe ao Senhor. Estamos aqui para viver a vida da melhor forma e poder ser expressão de alguma coisa positiva para alguém, né? Para nossa casa, para nossa família, para os que nos cercam e também até para os que nos perseguem, né? Então acho que a música é algo que é uma ferramenta, algo que Deus colocou, e eu vejo a música como uma missão. E essa foi a grande virada de chave quando Jesus chegou na minha vida e mudou a minha história. Porque eu me percebi, me encontrei num lugar de perdição, de escuridão, por estar sendo escravo de um sistema, estar sendo escravo de algo que eu estava tentando alcançar ou tentando ser. Mas Jesus chega com uma paz que excede todo entendimento, que me tira desse lugar. Então, hoje a música para mim é uma missão, é uma ferramenta de levar uma mensagem de alguém que me entregou a paz que excede todo entendimento, para que essa música, essa mensagem possa levar também uma partícula ou semear em alguém essa paz. Quando você chegou em São Paulo, quando você começou a trilhar sua carreira das suas próprias composições, chegou algum momento que você imaginou que não ia acontecer? Com certeza, eu vim para São Paulo em 2016 com o propósito de gravar um álbum, né? E dentro desse processo de um ano, as músicas foram surgindo, né? Já tinham músicas que já tinham nascido e a gente estava dando forma para aquelas canções, né? Em estúdio. E dentro desse percorrer surgiram outras canções atreladas ao que eu estava vivendo naquele momento, né? Ao mesmo tempo que surgiu o Obrigado, que a gente canta e celebra tanto, foi no momento que eu acordei bem com Deus, depois de um devocional às 5 da manhã, e agradecendo a Deus surgiu essa canção. Da mesma forma surgiu a canção Nada é em Vão. Foi num processo de meio que desânimo, assim, de ventania, de incerteza, né? Sobre esse processo de ter saído da minha terra e vir para São Paulo e será, né? Eu tinha recebido alguns convites para acompanhar alguns artistas, mas a voz de Deus falou comigo, nada é em vão, se não é bênção, é lição. Descansa e confia em Deus, no tempo certo tudo vai se cumprir. E essa canção, ela meio que foi uma das últimas canções que surgiu nesse processo de que a fé ficou balançada, daquele será,
aquele momento que a gente fica assim com aquela dúvida no coração, que o mar está ali, é um mar e você precisa andar e você sente vontade, mas e aí a tempestade, o vento, como é? Essa música chega com a mensagem de Deus para o meu coração e acabou se tornando a canção principal do álbum, né? No meio do caminho ali, Deus criou uma situação e respondeu de uma forma que me consolou, e essa canção consola pessoas também, né? Eu recebo testemunhos através dessa canção. Tem uma amiga minha, Andréia, a Eloá já tem a idade, já fala, já é quase pré-adolescente. Mas quando surgiu essa canção, eu compartilhei com ela. E ela estava tentando a gravidez e não conseguia. E ela conta que estava saindo do trabalho, antes da música ser lançada, né? Eu compartilhei com ela, compartilhei com o Igor, que é meu amigo, e ela falou, Deus te abençoe e tal. Naquele momento, essa canção surgiu de resposta de Deus para ela esperar mais um pouco. E no lançamento da música, ela estava com a bebê dela no colo. E isso eu sempre lembro, porque é um dos testemunhos que mais me marcam assim através dessa canção. E hoje Eloá está aí, gigante, uma criança feliz, uma família linda que eles têm, e é um privilégio poder fazer parte também um pouco da história de alguém, né? Isso não é sobre mim, mas sobre o Senhor, né? O Senhor que entrega a paz, que naquele momento ali que eu estava pensando em parar, pensando em jogar tudo para cima, o álbum e tudo mais, será que é isso mesmo? Deus falou comigo que descansa em Deus, né? No tempo certo tudo vai se cumprir, e através dessa mensagem que alcançou o meu coração e surgiu uma canção, alcançou alguém também. E esse é o grande barato, né, da missão. Compartilha com a gente então um trechinho da música. A gente não vai conseguir ouvir tudo aqui, mas um trechinho dela. Saiba que há tempo para tudo debaixo do céu. A Ele pertence o futuro e todas as coisas. Ele é o Deus do impossível e tudo é possível ao que crê. Só é preciso entender o quê? Que nada é em vão, se não for bênção é lição. Descansa e confia em Deus, no tempo certo tudo vai se cumprir. Que nada é em vão, se não for bênção é lição. Descansa e confia em Deus, no tempo certo tudo vai se cumprir. Confia em Deus, entrega nas mãos de Deus, confia em Deus. Entrega nas mãos de Deus. Creia que Ele está no controle de tudo. 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 Essa canção eu tive o privilégio também de ter a parceria com meus amigos Renato Guedes e Robson Araújo, que também são compositores dessa canção e participaram desse momento da minha vida. Coisa boa, coisa maravilhosa. Aqui, só para a gente fazer uma transição, o objetivo é uma conversa mesmo. Eu queria puxar qualquer coisa que você, quando conheceu Redenção, quando me conheceu, que você queira mencionar, ou perguntar, ou colocar para a gente conversar, para ficar
um papo de dois aí, fica à Não, vontade. com certeza o Redenção ele faz parte e poder celebrar todos esses momentos, né, do Redenção, para mim é especial, porque foi um dos lugares que eu encontrei a Joyce na noite de São Paulo, né, em uma dessas saídas para conhecer São Paulo. Eu fui no Redenção, lembro que no dia da Daniela Araújo, e foi quando eu conheci a Joyce, né? E hoje a mulher da minha vida, mãe da minha filha, minha esposa. E hoje estou aqui, né, com Juninho, que faz parte, está sempre contribuindo, Robertinho, pessoas que cresceram ali com ela e que, de alguma forma, a minha vida, né, cruzou com a dela e cruzou com a dessas pessoas também. Da mesma forma que depois eu tive o privilégio de te conhecer através do meu sogro, né? Para mim é uma celebração. Redenção é a confirmação de da minha vida, assim, da minha família. Marcou, faz parte da minha história, não tem para onde correr. Queria comentar com vocês, já que ele estava contando da história dele com redenção, é que hoje, velho já, eu olho para a minha história e a minha cabeça tem um mundo criativo de imaginar coisas como redenção. Imaginei um lugar onde as pessoas pudessem fazer um trabalho multicultural, expressando a cultura deles, onde a gente pudesse trazer uma mensagem que se conectasse com essa cultura. Mas eu não sabia se isso era possível, sabe? E a gente está falando hoje sobre coisas que a gente não sabe. E hoje, de repente, para muita gente ser cristão é só saber. É não ter dúvida de nada, é ter certeza, é saber que o que ele está fazendo vai dar certo, que tudo vai ser maravilhoso. Mas a gente só tem uma certeza quando a gente se torna cristão. Cristo é o Messias, ele é o Messias, ele é o milagre. Não é você, você não sabe tudo. Então, de repente, você está à espera de um milagre, que é o nascimento de um filho, você não pode dar à luz a uma criança. Você está à espera de uma vida nova e você não consegue ter essa vida nova. E você está vivendo tudo isso e às vezes as pessoas querem embalar isso numa fé, sabe? Numa religiosidade de progresso, né? De sempre bem vestido, com o melhor carro, sempre parecendo bem sucedido, Sempre vencendo, né? sempre vencendo. Então, se o cara cair 3 vezes, a galera já põe ele no escanteio para não aparecer isso, né? E de repente, eu acho que a grande mensagem do Evangelho, que é a mensagem da Bíblia, é: eu te amei, né? Eu amei você. E é isso que Deus fala para Israel: olha, eu não quis Esaú, eu amei você. Então a mensagem do Evangelho é que Deus te ama. E Deus não te ama porque você é o mais bem-sucedido, porque você sempre acerta, porque... E eu queria contar uma história aqui hoje, né? Bem louca também. Quando eu comecei o Redenção, foi muito difícil, porque foi difícil na minha compreensão, porque eu tinha a presença de muitos músicos que iam ao projeto, mas eu não tinha um apoio, não tinha... Era uma ideia muito fora da caixa, eu acho, na época que eu comecei. E um dia eu falei comigo mesmo assim: olha, hoje eu vou acabar com esse projeto. Hoje vai ser o último dia, não dá mais. Estou muito sozinho nessa ideia, né? E aí eu tinha convidado uma banda, e tinha a banda, e a família dos caras da banda, não tinha mais ninguém, estava vazio o projeto. Eu falei: mano, olha, só que, veja bem, criativo, maluco, mas perseverante. O que eu fiz? A mesma coisa que eu sempre fiz desde que começou. Falei das boas novas do Evangelho, convidei para entregar a vida totalmente a Deus e terminei o projeto com a mesma convicção. Bom, hoje passei a régua, último dia, e aí chegou um cara da banda, me abraçou. Eu falei: nossa, o que aconteceu? Você viu o que aconteceu? Eu falei... Não falei nada, né? Aprendi uma coisa no decorrer da minha história, que é quando você não fala nada, você já passa por sábio, né? Você já fica um cara... eu não sabia o que estava acontecendo. Ele falou: você viu o que aconteceu? Eu falei: não vi. Você não viu o que aconteceu? Eu falei: não vi, cara. Você viu quem entregou a vida a Jesus hoje? Eu falei: não. Ele falou: a minha mãe. Há tantos anos que eu espero isso, e hoje foi o dia dela.
Pô, não preciso nem dizer para você que eu fui para casa assim falando, pô, então valeu tudo. Cansou uma pessoa. É bem verdade que Deus tinha feito coisas especiais, mas aquele era um dia que eu estava me sentindo muito só, sabe? Falando, pô, que ideia de maluco que eu estou fazendo? Quem que vai abraçar essa, né? E agora há pouco a gente estava falando com uma das pessoas que estava aqui vindo, falando, nossa, esse movimento mudou minha vida. Eu ia lá, tinha dezenas de pessoas. Quando eu ia, tinha pouca gente. Depois foi para um lugar grande e tal. Mas eu entendi que eu queria falar para nós hoje, é que independente de você estar sendo bem-sucedido, Deus te ama. Ama você, quem você é. E se Ele colocar um propósito no seu coração, como a canção que você cantou agora há pouco, você não sabe se vai ser um sucesso ou se vai ser uma lição. Mas a gente sempre, no decorrer da caminhada, quando Deus entrega algo nas nossas mãos, Ele se encarrega de também dar esse combustível para a gente não desistir, né? É verdade. Agora eu queria perguntar uma coisa para você. Você já contou essa história, mas como que o Evangelho entrou na sua vida? Porque você não é uma pessoa que nasceu na igreja e tal. Várias doses homeopáticas, Como que o Evangelho, como é que Jesus mudou a sua em vida? diversas formas, assim, sempre recebi sementes, pequenas sementes, como um grão de mostarda. Primeiro através da minha casa, né, minha família. Eu não nasci num lar, né, de evangélico, tal, porque amava o carnaval, né? Sempre tive amava rock and roll, porque sempre gostou de música, sempre no meu convívio dentro de casa uma bateria montada, um som montado, um monte de louco ensaiando, tocando, ouvindo, compartilhando música boa, música de rua também, né? Na escola, jogando bola, o contato com o tambor, com o batuque da Bahia, com batucar atrás do ônibus, aquela cultura, aquela multiforme. Mas sempre alguém falou de Jesus, sempre, em algum momento. Mas através da minha casa, porque Jesus alcança a minha tia, e através da minha tia alcança a minha mãe, e a minha mãe e a minha tia são as duas colunas assim de intercessão pela minha vida, eu reconheço. E enquanto eu comecei, né, a ter contato com a música, com os instrumentos e tal, depois comecei a viajar, tocando guitarra nos lugares, nas bandas, e a minha mãe estava orando. E talvez nesse propósito dela, nessa missão de pedir a Deus para que Deus alcançasse o coração do filho dela, enquanto eu estava na estrada, tendo contato com todo tipo de coisa, muita gente boa, muita gente talentosa, mas também todo tipo de criminalidade, prostituição, drogas e tudo mais que o mundão louco oferece. A minha mãe, talvez ela ficou cansada de tanto pedir, mas o combustível veio. Comecei tocando guitarra em algumas bandas lá de Salvador, bandas de carnaval, depois me colocaram para cantar, e aí aquele negócio todo. Mas o que me marca muito, a minha mãe ela foi embora para o Mato Grosso, o que me marca muito é quando eu estava cantando, num dia de carnaval, último dia, terça-feira de carnaval, no interior da Bahia, ali divisa Bahia e Sergipe, em uma cidade chamada Baixios, numa praça pública. Uma criança vem na minha direção e me entrega um bilhete, que eu não sei quem escreveu esse bilhete, mas quando eu abro o bilhete, a apresentação rolando ali, tinha escrito: Deus manda te dizer que você vai cantar para Ele. E aquilo marca a minha história, o Espírito Santo começa a se mover e eu começo a enxergar coisas, começo a enxergar que realmente eu estava vivendo um tempo que eu estava sendo escravo de um sistema, né? Um sistema da música, do mercado, do mundo. E a minha alma começa a clamar por essa paz. E Deus vai encaixando, colocando pessoas. E o grande presente para minha mãe é que o meu batismo nas águas e a primeira vez que eu cantei no Ministério Louvor foi no Dia das Mães, numa Santa Ceia de maio, de Dia das Mães. E foi assim que Jesus encontrou a minha alma, mas
Em vários momentos eu me vi visitando igrejas, em vários momentos eu me vi participando de células, de cultos lá. Em vários momentos eu me vi sendo evangelizado por amigos, né, que foram transformados por essa paz, por esse amor. E chegou a minha vez. E se eu soubesse que era tão bom, já tinha mergulhado nisso. E é tão bom, né? Hoje a nossa luta é manter essa intimidade, esse relacionamento, fazer essa manutenção todos os dias na nossa alma, né? Através do relacionamento com Ele, porque são tantas demandas, tantas coisas, e às vezes a gente fica meio que, se não estivermos atentos, a gente pode entrar no modo automático e talvez achar que alguma coisa que acontece é pela força do nosso braço, mas não é. Tudo é Ele, tudo é sobre Ele, tudo por causa dEle. E foi Ele. Eu só tenho gratidão. A redenção é o encontro de você com Deus. Deus não está correndo atrás de você enquanto você está correndo dele. Não, Ele é a força da sua vida, Ele é a esperança. Ele é aquele que hoje quer que você tenha uma canção feliz, cheia de vida. Entrega o teu caminho ao Senhor. O que mais Ele fará? Ele vai transformar a sua história numa vida plena. E a vida plena é ao lado de quem é a vida, o próprio Deus. Para a gente encerrar nosso papo de hoje, nós vamos puxar uma canção aqui que você vai trazer para a gente como um presente, falando um pouquinho dessa história de encontro, de caminho, de Deus, de transformação que Ele pode fazer na sua vida, na minha vida. Muito bom ter você aqui. Lembra, o Redenção é toda segunda às 20h30. Você pode acompanhar no Eli Moreira Oficial. Você pode acompanhar também no Projeto Redenção SP. E vai ser uma grande alegria se você também estiver em São Paulo e cair aqui na Avenida Paulista 2200. E para esse evento que é gratuito. E sempre foi. Já vai fazer algumas décadas que a gente fez o evento sempre gratuito e agora a gente está retornando. Mas você pode acompanhar de onde você estiver. Muito bom ter você com a gente aqui. Vamos escutar essa canção juntos. Essa canção surgiu no encontro, né, com amigos da música. E tinha uma pessoa que estava meio doidinha. Estava precisando de uma mensagem. Os meninos estavam ali jogando videogame. E ele estava com a mente abalada, meio atribulado. Eu falei, meu Deus, o que é que eu posso falar para esse cara? Aí peguei aquele violão que estava meio jogado no canto, meio desafinado. E Deus começou a falar. Hoje eu vim aqui só pra dizer que existe alguém que te ama muito e se importa com você. Sempre está contigo em dia triste ou dia feliz. Ele não desiste, não desiste de você. Desceu do céu e se entregou por nós. Na cruz nossos pecados perdoou. Venceu a morte e reina lá no céu. Ele é a vida, o verdadeiro amor. Deus te ama muito. Deus te ama muito. Olha o que Ele fez por nós. Deus te ama muito. Deus te ama muito. Deus te ama muito. Deus te ama muito, 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 muito. Esse muito eu lembro do eu bebezinho e a minha mãe falando eu te amo muito, 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 muito.
E é assim que Ele te ama. Muito, 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 sem fim. Esse amor incondicional te alcança hoje. Recebe esse amor em nome de Jesus. Deus te ama muito. Para você que ainda não me acompanha, você vai colocar aí Lua Freitas Oficial. Porque meu nome é Luan, mas sem o N. É com tio no ar, então quando alguém me pergunta, eu sempre falo Lua Freitas. Que você possa acompanhar em todas as plataformas digitais, no meu Instagram, no meu YouTube, no meu TikTok, Kawaii, que seja. Mas acompanha a gente lá e vamos compartilhar e falar do amor de Deus, das nossas experiências. Deus abençoe você, sua casa e sua família.